a aproximação dos 200 anos da Declaração da Independência Brasileira, uma data que deve ser usada politicamente pelo atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Uma comemoração que vai acontecer a menos de um mês do primeiro turno das eleições. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 2 de agosto de 2022. Dia em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende realizar um grande desfile cívico-militar em Copacabana, no Rio de Janeiro, como comemoração do dia 7 de setembro. A data marca os 200 anos da Declaração da Independência Brasileira. O presidente quer que as Forças Armadas, Polícia Militar, bombeiros e estudantes de colégios militares e civis desfilem na orla onde normalmente seus apoiadores fazem atos políticos. Na mesma data do ano anterior, Bolsonaro e seus apoiadores realizaram eventos nos quais atacaram o Supremo Tribunal Federal e o sistema eleitoral. A gente vai pedir de no máximo uma hora. É tropa das Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, a Academia Militar da Agulhas Negras deve ter um efetivo de um ano desfilando, Colégio Militar, algumas escolas civis lá do Rio de Janeiro, por aí. Então, um desfile cívico-militar em Copacabana. A população, obviamente, vai lá prestigiar o desfile. O pessoal deve ir de camisa verde e amarela, né? Deve ter alguns protestos, é natural. Da nossa parte aqui, ninguém vai querer protesto para fechar isso ou fechar aquilo. Moralmente, algumas instituições estão se fechando no Brasil, moralmente, digo isso, e dá para ganhar essa guerra dentro das quatro linhas. Esse que você ouviu foi o Bolsonaro em entrevista à Rádio Guaíba, nesta terça-feira. O desfile de 7 de setembro, no Rio, costuma ser feito na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital do estado. Mas Bolsonaro quer que ele seja realizado na praia de Copacabana. A orla da Zona Sul é onde tradicionalmente os apoiadores de Bolsonaro se reúnem para as manifestações e motociatas em prol do presidente. Segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o pedido do Bolsonaro para a mudança do local do desfile causou preocupação no Comando Militar do Leste. Isso porque transferir o local assim não é fácil. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o ministro da Defesa, general da Reserva Paulo Sérgio Nogueira, ficou sabendo da decisão do Bolsonaro na sexta-feira. Os preparativos para o desfile no centro carioca já estavam quase completos. Agora deve haver um rearranjo para atender a demanda do presidente. Os eventos de 2021 de 7 de setembro foram manifestações bolsonaristas. Os desfiles, mesmo aqueles militares, estavam suspensos por causa da pandemia da Covid-19. Os atos oficiais costumam ser protagonizados por tanques de guerra, motos, caminhões, canhões e bandas militares, além de órgãos estaduais de segurança pública, pracinhas e alunos civis de escolas públicas. No desfile que estava sendo preparado para a Avenida Presidente Vargas, no Rio, a expectativa era a participação de mais de 5.000 militares e civis. O Exército pretende mobilizar um número recorde de tropas, veículos e aeronaves para o evento, sob o pretexto da celebração do bicentenário da independência do Brasil. Uma das frases mais mostradas lá deve ser a questão de transparência. O que é transparência? É transparência, em especial eleitoral. Ninguém está pedindo aqui para dizer que não vai haver eleições, vamos ter eleições. Agora, nós queremos transparência por ocasião da votação e das apurações. E essa transparência... Esse é o Bolsonaro, ainda na entrevista à Rádio Guaíba. No desfecho desse raciocínio, o presidente repetiu as alegações equivocadas sobre o processo eleitoral brasileiro. Discurso que vem sendo martelado por ele a cada aparição pública. Ele fez isso até para embaixadores estrangeiros agora em julho. Em meio a esses questionamentos ao sistema eleitoral, foi lançada uma nova carta-manifesto a favor da democracia. O texto, que não cita nominalmente Bolsonaro, fala em risco às instituições da República. Entre outros pontos, a carta também condena insinuações de desacato ao resultado das eleições. O texto tem a assinatura de nomes de peso do PIB nacional, como os banqueiros Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Também assinaram o manifesto empresários como Horácio Laffer Piva, conselheiro da Klabin,
e o Eduardo Vassimon, presidente do Conselho do Grupo Votorantim. A carta aberta já conta com mais de 650 mil assinaturas. Na mesma entrevista dessa terça, o Bolsonaro disse que os signatários dessa carta são, abre aspas, cara de pau e sem caráter, fecha aspas. O manifesto deve ser lido em 11 de agosto, no Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. É um evento a favor da democracia, visto como um contraponto ao 7 de setembro bolsonarista. No discurso inflamado de 7 de setembro de 2021, Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, de canalha e disse que não ia mais acatar as decisões dele. Mas logo em seguida ele recuou. Com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, Bolsonaro ligou para Moraes e publicou uma carta em que atenuava os ataques. Desde então, o presidente tem dito que só recuou porque teria negociado com o ministro do Supremo o fim do inquérito das fake news, uma investigação que já foi usada para prender bolsonaristas radicalizados. O inquérito das fake news não foi encerrado, e Temer já negou que esse acordo tenha ocorrido. Os atos de 2021 foram volumosos, mas não tiveram adesão das polícias militares. Às vésperas daquelas manifestações, os ministérios públicos de diferentes estados se mobilizaram para prevenir a adesão dos PMs. O regimento disciplinar das corporações proíbe a participação em manifestações político-partidárias. Para esse ano, a expectativa é de que Bolsonaro continue apostando alto nos ataques a ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, em agosto, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news, vai assumir a presidência do TSE. Há observadores da política temendo que algo excepcional aconteça em 7 de setembro deste ano eleitoral. Há também quem veja diferente. Numa entrevista ao Nexo em junho, a professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, a Nara Pavão, afirmou que vê possibilidade de um discurso presidencial menos inflamado. Segundo ela, a proximidade das urnas confere maior peso às declarações do Bolsonaro, aumentando as chances de um discurso muito extremista afastar setores da população dele. Especialistas afirmam que a tática de Bolsonaro de sistematicamente descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro é muito parecida com aquela usada por Donald Trump nos Estados Unidos. Lá, americanos apoiadores do ex-presidente, que perdeu as eleições, foram incitados a invadir o Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. O episódio terminou em mortes. Em uma declaração, um dia após a invasão ao Congresso americano, Bolsonaro disse, abre aspas, o Brasil pode ter problema maior que os Estados Unidos. Fecha aspas. O pagamento de R$ 600 para os beneficiários do Auxílio Brasil começa a ser feito na próxima terça-feira, dia 9 de agosto. O valor reajustado de R$ 200 foi determinado pela PEC das Bondades, aprovada no início de julho. O redator Marcelo Rubissec conversou com especialistas para entender sobre os impactos no orçamento que o Auxílio Brasil pode trazer, caso mesmo seja estendido. Marcelo, como o valor de R$ 600 do auxílio é analisado pelos especialistas? Bom, antes de tudo, a gente precisa lembrar que a gente está passando por uma crise social super grave, né? Então, os dados mostram que a fome está em patamares muito altos, a inflação tem corroído o poder de compra das pessoas, o mercado de trabalho até está recuperando, mas os salários estão baixos. Então, nesse sentido, é claro que um auxílio de R$ 600 em vez de R$ 400 vai ser melhor para a população de baixa renda, vai ajudar a enfrentar esse momento difícil. Eu conversei com a Mariana Almeida, professora de Políticas Públicas do INSPER, e ela falou que quando a gente discute o que vai acontecer com o Auxílio Brasil em 2023, mais do que discutir o valor do benefício, é importante a gente também discutir o desenho dele. Ela falou que o programa tem distorções importantes. Por exemplo, esse piso, antes de R$ 400 e agora de R$ 600, ele gera uma distorção porque uma família de 3 pessoas e uma família de 6 pessoas podem acabar recebendo o mesmo valor. Então seria uma oportunidade da gente discutir correções a esse desenho para tentar melhorar ele e deixar ele mais focalizado. E Marcelo, existe a possibilidade desse valor de R$ 600 do Auxílio Brasil ser estendido para 2023? Pois é, isso está no discurso dos principais candidatos à presidência. O ex-presidente Lula, por exemplo, já falou em manter o benefício em R$ 600 no ano que vem. E o presidente Jair Bolsonaro também disse que já falou com o Paulo Guedes e que esse valor vai continuar o mesmo. Mas na prática, a coisa não é tão simples assim. Isso porque tem todo aquele problema de encaixar o programa no teto de gastos, aquela regra que limita as despesas da União.
E esse desafio não é novo. Se a gente for lembrar, nos últimos 3 anos, o governo acabou precisando de autorização do Congresso para desrespeitar as regras fiscais e bancar os benefícios sociais. Eu conversei com o Daniel Cury, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, e ele disse que, nesse sentido, o auxílio a R$600 é incompatível com o teto de gastos. O corte que o governo teria que fazer em outras despesas seria tão grande que não sobraria dinheiro suficiente para a operação básica da máquina pública. Então o que a gente pode esperar é que, se o auxílio for realmente mantido em R$600, provavelmente vai ter um novo drible no teto de gastos ou vai ser aprovado um orçamento irrealista, que na prática pode levar a um apagão nos serviços prestados pelo governo federal. Então vamos ver aí como a situação vai se desdobrar a partir de agora. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Das expectativas de Bolsonaro para o desfile de 7 de setembro, passando pelo novo valor do Auxílio Brasil, durma com essa. Com o roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!